bom estarmos mais uma vez aqui nessa transmissão e eu quero, do fundo do meu coração, que Deus fale e ministre a você neste dia. Eu não sei o que trouxe você até esse lugar, mas uma coisa eu sei, que Deus está presente e deseja nos ensinar e ministrar a cada um de nós. Envie o link dessa mensagem, você também pode compartilhar motivos de oração e daqui a pouco nós estaremos orando. Vamos juntos clamar ao Senhor e dedicar esse momento a Ele? Pai amado, visita, Deus, o nosso coração, o coração daqueles que estão conectados neste momento. E eu clamo para que o Senhor haja de uma forma toda especial, Deus, trazendo, Deus, a nós, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. E oramos em nome de Jesus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Se o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre
amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quais são as lutas, dificuldades ou motivos de gratidão que você deseja apresentar diante do Senhor? Quero convidar você a se colocar diante de Deus neste momento, trazendo aí na tua mente, no teu coração os motivos. Talvez você vá apresentar sua vida por alguma situação que você está vivendo ou alguma necessidade que você tenha. Ou talvez esse seja o momento de colocar pessoas que você ama diante da presença do Senhor. Vamos orar? Pai, nós oramos por cada pessoa conectada, por aqueles que compartilham os seus motivos neste momento. E nós pedimos para que o Senhor haja de uma forma especial e extraordinária, respondendo às orações dos teus filhos, ó Deus. Pai amado, visita a mente, o coração, as famílias daqueles que aqui estão, e que eles possam ver o agir do Senhor e ter a resposta do Senhor para as necessidades que têm. Aqueles que agradecem, ó Deus, que o coração possa se encher cada vez mais de gratidão, do reconhecimento da ação do Senhor, ó Pai. E por estarmos aqui orando neste momento é porque confiamos no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Rei do meu coração, seja onde que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, e do meu coração seja o vento em minhas velas, a ancorar o mar, és minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Nós vamos meditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor, e eu convido você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor, do texto que nós iremos meditar nesse nosso encontro. A palavra de Deus vai dizer lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as suas mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia.
Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, que pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher sabia o que lhe havia acontecido. Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse é um daqueles textos que mostram mais um encontro do Senhor Jesus agindo de forma extraordinária, narrada aqui pelo autor do livro de Marcos, e mostra a história de uma mulher que estava sofrendo há muito tempo. Já aconteceu na sua vida momentos em que parecia que tudo estava dando errado? Na área profissional, nos relacionamentos, na área familiar, na área financeira, na área da saúde. Aqueles momentos em que parece que tudo conspira contra nós. Você já viveu momentos dessa forma? Momentos como esse faz com que o nosso coração se desespere, o nosso coração se entristeça e de repente nós não enxergamos mais motivação para continuar. Porque afinal a sensação que se dá é que a esperança foi embora. Era algo assim que essa mulher, que já padecia há 12 anos por causa de uma hemorragia, ela estava vivendo. O texto que nós lemos mostra Jesus tendo um encontro com Jairo, e enquanto ele estava indo na direção da casa de Jairo, a pedido dele, ele está cercado de uma grande multidão e no meio do caminho ele tem um encontro inusitado com essa mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela estava vivendo diversas dificuldades na vida dela e não era algo que estava acontecendo há pouco tempo. 12 anos sofrendo de uma mesma enfermidade. Quando eu olho para a pessoa do Senhor Jesus, eu vejo que mesmo estando no meio de uma multidão, Jesus, ele se importa com uma mulher que naquela época era marginalizada e mesmo no meio daquele povo todo, ele tem um tete a tete, um momento único somente com aquela mulher. Ele estava ali no meio daquele tanto de gente e depois, quando ele recebe um toque, ele percebe que algo diferente havia acontecido. E de repente a primeira lição que eu quero que nós possamos aprender com essa história dessa mulher que buscou ao Senhor Jesus ali para tentar ter a sua vida transformada é que ela deu um toque de fé rumo à restauração. Depois de tantos anos, dá para imaginar o que passava no coração daquela mulher? Aquela situação em que ela se encontrava não é uma situação contextualizada nos dias de hoje, mas para ela era muito difícil, pois ela enfrentava algumas dificuldades físicas, emocionais e espirituais. Física por causa do sofrimento, onde ela estava ali, com aquele fluxo durante 12 anos que não cessava de dia e de noite. E é uma coisa que é quase que impossível até de se imaginar uma pessoa passar por aquilo que ela estava passando. Agora, uma crise emocional porque ela estava ali naquele momento se sentindo abandonada. Talvez o seu próprio marido já a tivesse deixado. Era uma situação em que as pessoas evitavam ficar perto dela diante daquela situação em que ela estava. Então era uma vida praticamente de isolamento e mais do que isso, que gerava crises dentro do coração e questionamentos emocionais.
E para aquela época também existia algo de espiritual, uma crise espiritual, porque para ela era uma vergonha, ela era considerada impura por estar diante daquela situação. E a pessoa impura, ela não podia conviver e ter relacionamento com outras pessoas, era uma vida verdadeiramente de isolamento. Ela não podia ir para o templo participar das orações, ela era uma pessoa que aquela doença era considerada uma maldição. Existia provavelmente, segundo aquela época, uma acusação de que por causa de algum pecado Deus a estava punindo. E afinal de contas, talvez muitos dos questionamentos, onde está Deus que não ouve o meu sofrimento? Tem uma frase do pastor Roberto Silvato que eu gosto, que ele diz o seguinte, que Deus ele não está no sofrimento, mas Ele está no coração do sofredor. Ele está no coração daquele que muitas vezes passam por lutas sem compreender ou entender, porque Deus ele prometeu que assim Ele faria, que estaria conosco em todo o tempo. Marcos, no capítulo 5, no verso 26, o texto vai dizer que ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela somente piorava. Dá para imaginar 12 anos, talvez todos os seus recursos já haviam sido investidos ali, mas o que era mais interessante era que ela não conseguia a restauração que ela tanto desejava. Aquilo que estava acontecendo com ela era algo que estava afligindo de todas as formas a sua vida. E afinal de contas, depois de tanto tempo lutando contra a mesma coisa, ela começou a desanimar e quase que a desistir. Só que daí chega um momento em que ela ouve falar que Jesus estava passando por aquele lugar e aquela mulher, ela dá um passo de fé na direção da restauração completa da saúde dela, não só física, emocional, mas espiritual. O que acontece com essa mulher é praticamente o que Jesus ele faz hoje na vida das pessoas, porque ele consegue e ele tem o poder de restaurar completamente a vida de uma pessoa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para entender o que essa mulher verdadeiramente estava enfrentando, nós precisamos dar uma sondada. O que a palavra de Deus ela fala a respeito de uma mulher como ela que sofria, que padecia a respeito ali de há 12 anos com o fluxo de sangue. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura lá de Levítico, no capítulo 15, a partir do verso 22. A palavra do Senhor ela vai dizer que quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo o que ela sentar se tornará ou estará impuro, como durante na sua menstruação. Quem tocar em algumas dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas, 2 pombinhos e os levarão ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará como uma oferta pelo pecado e outro pelo holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Dá para imaginar um pouquinho a respeito de qual era a realidade daquela mulher? Existia na palavra de Deus recomendações para que ela verdadeiramente ficasse afastada, e pessoas que tivessem contato com ela também estariam na mesma situação ali, que deveria se afastar das pessoas.
Agora eu queria que nós tentássemos entender o que passava na mente daquela mulher. E eu queria também que nós pudéssemos refletir sobre o que acontece conosco nos dias de hoje quando nós passamos por dificuldades. Você já imaginou aí? Eu queria que você pensasse o que mais incomoda o teu coração. Eu não sei há quanto tempo você está vivendo com essa dificuldade ou com isso que tem roubado talvez a tua paz ou a tua tranquilidade. Mas eu queria que você imaginasse que você já estivesse sofrendo da mesma forma ou padecendo com isso, sobre esse assunto, por 12 anos. E aí talvez a gente consiga se identificar um pouquinho com aquilo que estava acontecendo com aquela mulher. Jesus, ele havia começado o seu ministério público e de repente ele se depara com essa situação. Aquela mulher passava por uma dificuldade e ela estava agindo de um jeito em que ela achou que ela pudesse melhorar durante todo aquele tempo. Eu e você, ao passarmos por dificuldades, nós podemos agir de várias maneiras. E eu queria que nós pudéssemos refletir um pouquinho a respeito disso. A primeira ação que eu e você nós podemos ter quando passamos por dificuldades é nós termos uma postura passiva. Uma postura em que eu não faço nada. Uma postura em que eu olho a minha vida, as dificuldades que eu estou vivendo, e eu penso, isso talvez seja o destino. E de repente você não vai nem mesmo numa busca num médico se a sua situação ela é física, ou afinal de contas você não vai nem tomar um remédio, você não busca ajuda. Se o teu problema é emocional, você acha que é assim mesmo, que você nasceu assim e que você vai morrer assim. Ou seja, é uma vida passiva onde você aceita simplesmente aquilo que está acontecendo sem questionar e nem mesmo ter uma atitude em que possa tirar você daquela realidade que você está vivendo. Você é uma pessoa assim, passiva, que aceita tudo de uma forma muito simples? Agora, ao passar por dificuldades, por lutas e por batalhas, existe um outro tipo de postura, que é a postura moderna, onde você coloca Deus completamente à margem de tudo. Eu faço tudo do jeito que eu quero, com as minhas próprias forças, com os meus próprios recursos, e de repente eu estou vivendo como se Deus não existisse. Se eu tenho uma dor de cabeça ou se eu estou passando por algum tipo de enfermidade, nem orar eu oro. Eu vou no médico, eu vou tomar os medicamentos e simplesmente eu levo a vida desse jeito. É uma atitude moderna de pessoas mais autossuficientes e que acabam por colocar Deus ali de ladinho à margem. Essa era praticamente, na minha opinião, aquilo que estava acontecendo, com aquela mulher. Aquela mulher, ela é a imagem perfeita daqueles que veem a Cristo como último recurso. Essa postura moderna, ela traz essa autossuficiência e somente quando todos os meios já foram esgotados é que eu vou buscar o divino. Ou seja, Deus se torna a última opção diante de tudo aquilo que está acontecendo. No meu entendimento, algo que parecia ali com aquela mulher, onde ela buscou todos os recursos e investiu a sua vida ali e ela, depois de 12 anos não deu certo, aí ela vai atrás daquele que poderia realmente resolver a situação dela. Será que você age assim ao passar por dificuldades? Você tem confiado mais no seu próprio braço, nas suas próprias forças e na sua autossuficiência? Agora, existe também uma postura pós-moderna. Essa já é mais mística, onde ela vai nos conduzir praticamente, ou conduzir as pessoas achando que todos os caminhos são bons, ela pode buscar em qualquer lugar ajuda para os momentos de dificuldade. Aí você vê pessoas que às vezes vão de igreja em igreja, ou vão buscar em misticismos, em cristais, em promessas, mentalizações, em coisas que talvez, aos olhos pós-moderno pudesse trazer algum tipo de melhora para o quadro da situação,
onde eu estou passando por dificuldade. Então, às vezes eu faço algumas promessas com o objetivo até mesmo de conseguir algo em troca, uma espécie de barganha, ou até mesmo através de meditações transcendentais eu vou tentar, atingir um nível diferente de espiritualidade, pois isso vai me ajudar a vencer as grandes dificuldades. Queridos, quando nós buscamos em qualquer lugar a solução, nós não entendemos nada a respeito dos planos de Deus, mais do que isso, de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que Ele está no controle, mas Ele é um Deus relacional, que Ele nos permite fazer parte dos detalhes, do processo, daquilo que Deus Ele faz na nossa vida. Agora existe uma última opção, que é a última postura, que é a postura bíblica, onde nós entendemos que tudo é sagrado. Exemplo, se eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar o meu comprimido e eu vou orar ao Senhor, agradecendo por existir um medicamento e que eu creio que Deus levantou homens a produzir aquilo para o meu bem. E eu vou agradecer porque eu melhorei. Deus ele não age só de forma sobrenatural, mas Ele é o Deus que age também no natural. E Ele nos dá a oportunidade de desfrutarmos daquilo que existe ao nosso favor. Se eu tenho dificuldades emocionais, às vezes eu preciso tomar uma medicação para que eu possa aquietar um pouquinho o meu coração. E eu vou mergulhar, desfrutar na presença de Deus ainda mais, para que eu possa vencer aquela situação e testemunhar os grandes feitos que Deus tem feito na nossa vida. Essa é, no meu entendimento, uma postura bíblica, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo os recursos que Deus nos dá para nos abençoar diante de dificuldades. Aquela mulher, ela estava padecendo há muito tempo por várias coisas. E talvez ela pudesse aqui passear um pouquinho sobre vários tipos de tratamento. Não era comum naquela época as pessoas terem acesso a médicos, porque era algo muito caro. Existiam muitos poucos médicos e não só isso, mas muito poucos recursos. Mas isso também misturado com um pouquinho de autossuficiência, isso pode ter mexido com o coração daquela mulher, até mesmo por causa da vergonha de exposição, a vergonha de estar onde as pessoas a conheciam e sabendo que ela não poderia nem mesmo sequer estar no meio daquela multidão, tocando nas pessoas, porque elas estariam se tornando impuras ali naquele lugar. Queridos, aquela mulher, talvez ela tenha usado Jesus como o último recurso. Mas o desafio que eu e você nós temos é para que nós não possamos ver Jesus somente no momento de desespero. O nosso Deus, Ele é Deus relacional e Ele deseja que nós desenvolvamos um relacionamento de intimidade onde nós possamos abrir o coração em todos os momentos e em todas as situações da nossa vida, em tudo aquilo que nós formos fazer. Nós não precisamos esperar a situação ficar crítica para procurar ajuda. Por exemplo, se lá no teu relacionamento conjugal você está tendo dificuldade e não estão conseguindo lidar com situações, não espere chegarem à beira de uma separação. Procurem ajuda, pois Deus tem preparado psicólogos, pastores, conselheiros, homens e mulheres de Deus que podem ser bênção na sua vida antes de chegar naquele estágio já final. Se você tem padecido por causa de algum vício, por causa de algum pecado, não espere você se deteriorar ao ponto de quase não mais querer continuar, mas procure ajuda, porque eu creio do fundo do meu coração que Deus, o Senhor, Ele coloca pessoas e recursos ao nosso favor para que a gente possa agir. A grande lição que nós temos que ter é que nós não podemos usar a Deus simplesmente como um amuleto de sorte. Não use Deus como o último recurso. Não use Deus como o último recurso, mas como o único recurso. É Deus quem vai agir através da cura, seja física, emocional e espiritual. É Deus quem levantará pessoas, é Deus quem levantará recursos, circunstâncias e situações para que nós possamos
ter a restauração completa da nossa vida e da nossa saúde, ou de todas as áreas da nossa vida, de acordo com aquilo que o Deus, o Senhor, Ele tem. Por isso que ao olhar para a história dessa mulher, nós vamos aprender que nós precisamos dar um passo de fé na direção da nossa restauração. E para isso, nós precisamos sair, às vezes, do comodismo em que vivemos, da apatia que estamos vivendo. Ou talvez nós precisamos descer do pedestal da nossa soberba e arrogância, para que nós possamos nos submeter ao senhorio de Cristo, aquele que é único, o único que pode agir em nosso favor. Se você precisar de recursos médicos, Ele é aquele que vai providenciar. Se você precisar de ajuda emocional, é Ele quem irá suprir isso que você carece. E a espiritual, Jesus Cristo na cruz do Calvário já pagou o preço por mim e por você. Eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei quem é o nosso Deus e aquilo que Ele é capaz de fazer. Eu não sei há quanto tempo você tem lutado aí com algumas dificuldades emocionais, com medos, com inseguranças, mas eu sei que Deus é aquele que é capaz de restaurar completamente a sua vida para que você possa viver os próximos anos do jeito que o Senhor quer. Talvez a sua situação seja de enfermidade, como a dessa mulher narrada na história. E eu quero hoje desafiar você a entregar essa enfermidade, a saúde do teu coração, nas mãos do Senhor, e Ele sim é capaz de agir de uma forma extraordinária. Quero desafiar você a ler mais uma vez essa história nos próximos dias, a refletir a respeito dela, porque nas próximas quintas-feiras nós estaremos estudando um pouco mais a respeito desse toque de fé. A primeira ação que ela deu na direção da restauração e a outra na coragem de enfrentar de frente o problema. Afinal de contas, Deus, o Senhor, é aquele que está conosco e permanecerá conosco em todo o tempo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder?
Eu espero que você tenha sido abençoado e que Deus tenha falado ao teu coração. Que você possa dar passos de fé na direção da vontade de Deus, para que você possa sentir a presença de Deus e sentir a ação de Deus na sua vida, da mesma forma como a mulher narrada na mensagem ela encontrou. E que nós possamos viver sempre com essa convicção de que Deus ele deseja a mim e a você o melhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história.